Então, a gente vai para o exemplo 2 do que a gente estava falando sobre o rosto da mãe, né, como espelho. E agora vou compartilhar e a gente continua aqui nossa leitura. Então, exemplo 2. Uma paciente relata: fui a um café ontem à noite e fiquei fascinada ao ver os personagens que estavam lá, descrevendo, em seguida, alguns desses personagens. Essa paciente tem uma aparência impressionante e, se soubesse usá-la, poderia ser a figura central de qualquer grupo. Perguntei: alguém olhou para você? Ela deu a entender que havia chamado a atenção, mas contou que estava acompanhada por um amigo e sentia que era para ele que as pessoas estavam olhando. A partir desse ponto, a paciente e eu conseguimos fazer um levantamento preliminar de seu histórico inicial e de sua infância, no que diz respeito a ser vista de um modo que a fizesse sentir que existia. Na verdade, a paciente teve uma experiência terrível nesse sentido. Por algum tempo, esse tema perdeu espaço para outros tipos de material, mas, de certa forma, toda a análise dessa paciente gira em torno de ser vista pelo que realmente é, em qualquer momento. E, em determinados momentos, ser vista de modo sutil é, para ela, o foco central de seu tratamento. Por ser crítica de pintura e de artes visuais, essa paciente é particularmente sensível. A falta de beleza desintegra sua personalidade a tal ponto que ela reconhece essa falta por se sentir horrível, desintegrada e despersonalizada. Veja, isso aqui é um ponto bem importante que a gente tem muito no contemporâneo, até pela maneira como, sobretudo os adolescentes, pelo menos na minha experiência clínica, né, os adolescentes têm muito esse sentimento de desintegração e despersonalização que é uma das grandes questões da psicopatologia contemporânea, né? E aí aqui o Winnicott está chamando a atenção, dizendo, bom, isso tem a ver com essa função de espelho, né, que o ambiente representa para o sujeito. Exemplo 3. Tem um caso de pesquisa envolvendo uma mulher que fez análise por muito tempo. Essa paciente conseguiu, em uma fase avançada da vida, se sentir real. Uma pessoa cínica poderia perguntar para quê, mas ela sente que valeu a pena, e eu mesmo aprendi muito do que sei sobre fenômenos iniciais com a ajuda dela. Essa análise incluiu uma regressão séria e profunda à dependência infantil. Seu histórico ambiental era extremamente perturbador em muitos aspectos, mas me debruço neste capítulo sobre os efeitos que a depressão da mãe teve sobre ela. Isso foi elaborado em diversas ocasiões e, como analista, tive que deslocar essa mãe para permitir que a paciente começasse a ser uma pessoa. Agora, perto do fim do meu trabalho com ela, a paciente me enviou um retrato de sua babá. Eu já tinha o retrato da mãe e conhecia profundamente a rigidez das defesas desta. Tornou-se óbvio que a mãe, nas palavras da paciente, havia escolhido uma babá deprimida para agir em seu lugar, evitando assim perder por completo o contato com os filhos. Uma babá animada teria automaticamente roubado os filhos da mãe deprimida. Há nessa paciente uma falta marcante de algo que caracteriza tantas mulheres: o interesse pelo rosto. Ela certamente não passou por uma fase adolescente de autoexame em frente ao espelho e agora se olha no espelho apenas para se lembrar de que parece um trapo velho, nas suas palavras. Na mesma semana, a paciente deparou com uma foto minha na capa de um livro. Ela me escreveu para dizer que precisava de uma versão ampliada da foto para que pudesse ver os contornos e as características dessa antiga paisagem. Enviei a foto. Ela mora longe e agora nos encontramos apenas ocasionalmente. E, ao mesmo tempo, escrevi uma interpretação do que estou tentando dizer neste capítulo.
A paciente achou que simplesmente receberia o retrato de um homem que havia feito muito por ela, e sei que fiz. Mas o que ela precisava que eu dissesse era que meu rosto anguloso tem características que, para ela, se relacionam com a rigidez dos rostos de sua mãe e de sua babá. Tenho certeza de que era importante que eu soubesse tudo isso sobre o rosto e que fosse capaz de interpretar a procura da paciente por um rosto que refletisse a si própria e, ao mesmo tempo, que eu percebesse que, por causa de suas feições, meu rosto no retrato reproduzia parte da rigidez de sua mãe. Na realidade, essa paciente tem um rosto muito bonito e é uma pessoa excepcionalmente simpática quando quer. Durante períodos limitados, ela também consegue se ocupar de assuntos e problemas alheios. Quantas vezes essa característica levou outras pessoas a acreditar que ela era alguém em quem podiam confiar? Entretanto, a verdade é que sempre que minha paciente se sente envolvida, sobretudo na depressão de alguém, ela automaticamente se afasta, se enrola na cama com uma bolsa de água quente e cuida da própria alma. Esse é o momento em que ela está mais vulnerável. Ou seja, nessa revivência, né, da própria depressão da mãe. Exemplo 4. Depois que eu havia escrito tudo isso, uma paciente trouxe um material durante uma sessão de análise que poderia ter se baseado exatamente no que escrevi. Essa mulher se preocupa muito com o estágio de seu estabelecimento como indivíduo. Ao longo dessa sessão, ela faz referência a espelho, espelho meu, e disse em seguida: não seria horrível se a criança olhasse no espelho e não visse nada? Olha que frase ótima, né? O material restante tratava do ambiente fornecido pela mãe quando era bebê, descrevendo uma mãe que falava com outra pessoa, a menos que estivesse ativamente engajada em uma relação positiva com o bebê. A implicação nesse caso era de que o bebê olharia somente para a mãe e a veria conversando com alguém. Então a paciente passou a descrever seu enorme interesse pelas pinturas de Francis Bacon, que eu mostrei para vocês, né, no encontro passado, e se perguntou se deveria me emprestar um livro sobre o artista. Ela falou detalhadamente a respeito do livro. Francis Bacon afirma gostar de cobrir suas pinturas com vidro, porque assim, quando as pessoas olham para o retrato, não veem apenas a pintura, também podem ver a si mesmas. Em seguida, a paciente começou a falar sobre L'Estade du Miroir, pois conhece a obra de Lacan. Porém, ela não foi capaz de estabelecer a conexão que consigo fazer entre o espelho e o rosto da mãe. Não era minha função mostrar-lhe essa conexão nessa sessão, já que ela está passando por um estágio de descoberta das coisas por conta própria. E nessas circunstâncias, a interpretação prematura aniquila a criatividade do paciente e é traumática, já que se opõe ao processo de maturação. Esse tema continua a ser relevante na análise dessa paciente, mas também aparece sob outros aspectos. Agora o Winnicott fazendo os comentários dele. O vislumbre do bebê e da criança que vê o selfie no rosto da mãe e, mais tarde, no espelho, abre espaço para uma maneira de observar a análise e a tarefa psicoterapêutica. A psicoterapia não é fazer interpretações perspicazes e apropriadas. Em grande medida, é devolver constantemente ao paciente aquilo que ele mesmo traz. Trata-se de uma complexa derivação do rosto que reflete o que está lá para ser visto. Gosto de pensar dessa maneira sobre o meu trabalho e que, se eu o fizer bem o bastante, o paciente encontrará o próprio self e será capaz de existir e de se sentir real. Sentir-se real é mais do que existir, é encontrar um modo de viver como si mesmo, de se relacionar com objetos como si mesmo e de ter um self para onde fugir em busca de relaxamento.
Isso aqui, gente, eu acho que é a parte mais importante do texto. Eu pegaria isso aqui e grafaria se eu tivesse com o livro físico aqui. Sentir-se real é mais do que existir. É encontrar um modo de viver como si mesmo, de se relacionar com objetos como si mesmo e de ter um self para onde fugir em busca de relaxamento. Alguém gostaria de comentar sobre essa frase aqui? O que que acha? Eu tenho bastante dificuldade desse viver como si mesmo, ter um self. É a minha maior dificuldade com a escola Bom, inglesa. vamos desenvolver isso. Por que será? Porque O que- eu acho que uma dificuldade em ver o sujeito como algo constituído como um si mesmo, como Uhum. alguma coisa que tem uma essência. Não, mas não tem uma essência, tem uma suposição. É uma suposição de um si mesmo, né? E essa suposição, ela, ela cria uma ilusão. É uma Tá. ilusão que é uma ilusão importante, é uma ilusão fundamental, é uma ilusão fundante. Por quê? Essa ilusão faz com que a gente possa se sentir real, percebe? Porque é aquela existência que, ah, bom, eu estou conectado libidinalmente ao mundo, mas eu também estou conectado libidinalmente a esse si mesmo, não é? Esse mim mesmo, né? Por que que isso é importante? Bom, porque eu tenho, então, condições de ter um sentimento de poder experienciar as coisas por mim mesmo, entende? É por isso que a gente não se sente flutuando no mundo como se a gente não existisse, entende? Se a gente fosse psicótico, a gente não teria realmente um muito porquê de falar de um si mesmo, mas o sentimento de eu, sabe? Essa coisa que o Winnicott chama de eudade, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Por quê? Porque se a gente não tem um sentimento de eu, a gente está no mundo como quem, enfim, como quem está flutuando, como quem está viajando pelo mundo, como que é um lugar de passagem discursiva, mas não é que é assim que a gente se sente, não é? A gente tem um sentimento de nós mesmos e a gente tem um sentimento de nós mesmos que pode variar e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando a gente se sente uma farsa, né? Eu me sinto uma farsa. Bom, é um sentimento, né? É um sentimento de si. É um sentimento de si que coloca em jogo essa coisa, não é? Essa coisa que é o mim mesmo, não é? E a maior parte das pessoas também tem aquela coisa de dizer, bom, por exemplo, estavam olhando para mim, mas eu não vejo que estavam olhando para mim porque eu mesmo não carrego essas qualidades. Ou seja, se eu não carrego essas qualidades, por exemplo, de ser bonito, de ser inteligente, de não sei o quê, que a pessoa pode carregar, então isso é um problema. Porque eu não tenho um receptáculo para jogar meus ideais e as minhas imagens, a minha fantasia, ou seja, tudo bem, é isso que eu digo, como é que eu me descrevo, não é? Bom, eu preciso ter um sentimento de que eu mesmo é uma coisa autêntica, é uma coisa, enfim, que existe, né? Que interage com as outras coisas, que ama, né? Então, a ideia é assim, não é fechar a psicanálise a uma análise do eu, não, mas é a gente pensar que a realidade e o sentimento de que a gente é real só é possível porque a gente tem uma distinção entre mundo interno e mundo externo. E esse mundo interno tem uma consistência tal que eu vejo que o mundo lá fora não é tão perigoso assim, então eu consigo me ligar a ele. E o mundo interno também tem qualidades o suficiente para que eu possa me sentir real.
entende? Você percebe que se a gente não tivesse o eu, a gente não teria por que falar em realidade, nem em sentimento de realidade, né? Então, o que que é o eu? É como eu falo para vocês, tem o conjunto de barreiras, né, que a gente vai chamar de ego, e ao mesmo tempo tem esse self, que é o sentimento de nós mesmos, né? Uhum. Então, a gente pode começar por aí, mas eu queria ver como que isso te atravessa, não é? Para a gente poder aprofundar. Eu acho importante, é uma questão bem importante. Na hora que você começou a explicar, que você falou que não é como essência, mas como uma ilusão de eu, como uma percepção de eu, já ficou bem mais claro para mim. Mas não é só uma ilusão, ela também tem um lugar simbólico. Porque veja, quando a gente está falando da ilusão e a gente está falando de uma coisa assim, o que a gente está tendo no fundo é um lugar que para o Lacan seria bom, seria um lugar imaginário, mas a gente não tem só um imaginário do eu, não é? Uhum, Embora o self ele carregue muito do imaginário, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma coisa que é uma posição simbólica. E qual que é a uhum, posição simbólica? A posição simbólica é que existe um dentro e um fora, né? Então, você pode perfeitamente tomar o estágio do espelho do Lacan para poder fazer essa reflexão e pensar, bom, como que é para o sujeito dar-se conta de um si mesmo, uhum, entende? O que o bebê está fazendo em frente ao espelho, de certa forma, é justamente criando em primeiro lugar, uma imagem, um lugar imaginário para esse eu existir e poder existir, e isso é fundamental, né? Mas é fundamental, mas tem um problema. Enquanto está na imagem, ele não sabe se ele é o do espelho ou ele é o que está aqui. E posteriormente ele cria um lugar simbólico para a existência desse eu. O lugar simbólico é, eu sou o que estou aqui em relação aos demais que estão lá fora. uhum, Entende? Então, é essa a ideia, e aí eu consigo, então, me posicionar em relação ao outro. Mas eu posso agora nutrir a ideia de que eu tenho um eu, não é? Suficiente. Então, aí a gente pode fazer aquela divisão que normalmente o Lacan faz de je e de moi, não é? Então, são as duas coisas que são importantes, né? Mesmo o moi também é importante, porque eu uhum, preciso ter características imaginárias sobre mim mesmo, né? Então, embora ele não chame de self, o Lacan também, a ideia de eu é extremamente importante, não é? Não é um lugar assim qualquer, não é uma coisa que, ah, ah, hum, enfim, tenha uma espécie de. É que o que confunde um pouco nesse ponto no Winnicott é assim, é a ideia de que ele fala de falso self. Quando ele fala de falso self, dá a entender que pode ter então um verdadeiro self. E ele de fato fala verdadeiro self. Mas quando ele está falando de verdadeiro self, se você for aprofundar isso, o que que tem lá no verdadeiro self? Uma falta, né? Tem uma falta. É ali aquela coisa que, bom, eu não consigo chegar no verdadeiro self, mas é que nesse meu processo de buscar o que que tem por trás dessas camadas de cebola, eu estou fazendo um processo autêntico. Eu estou construindo isso. O verdadeiro self, no final das contas, é uma construção, né? E é uma construção que está sempre em andamento, né? Nunca termina. Então, uhum, não dá para a gente dizer que a pessoa encontra o seu verdadeiro self, que era, enfim, a essência do ser, assim, né? Nada disso, né? Então, mas veja só, o que que ele está dizendo aqui? Sentir-se real é mais do que existir. E aí eu lembro muito dos meus pacientes adolescentes falando assim, essa semana eu fiquei só existindo. O que que esse paciente está te falando que ficou só existindo? Está falando assim, eu parece que eu não tomei as rédeas da minha vida, eu não tive agência, eu não tive aquela coisa que é falar assim, não, eu pego e faço alguma coisa, eu levanto e eu crio, eu brinco, eu faço as coisas. Não, porque não tem esse lugar. A pessoa está ali perdida numa coisa meio nebulosa. E é engraçado a gente estar falando sobre isso, que é justamente o assunto do meu livro, né? Eu estou escrevendo sobre o sentimento de realidade. Então, a ideia é que o sentimento de realidade só é possível, né, quando, em primeiro lugar, a gente tem essa questão simbólica, né, de fazer essa divisão entre o dentro e o fora, mas quando a gente também tem uma fronteira suficientemente constituída, não é? Essas fronteiras do eu, nossa, elas precisam estar prontas, né? Para a gente entender o que que é o eu e o que que é o outro. E aí a gente consegue entender que o eu em relação ao outro
forma uma realidade. E vejam só, pelo Freud, a gente tem a ideia de uma realidade psíquica, né? E aí, essa realidade psíquica, ela é uma coisa interessante, porque tem uma parte que é inconsciente, tem outra que é consciente, tem uma que é fragmentada, tem uma que é integrada, enfim, você pode pensar a realidade psíquica de várias formas. Mas aí você pode pensar com o Winnicott outra coisa, tá? Mas tem a realidade lá fora? Mas o que que é a realidade lá fora? E aí com Lacan também. Olha só, a realidade lá fora é um conjunto é um conjunto de símbolos, né? No final das contas, isso que a gente chama de real lá fora, e o Zizek fala isso muito bem, inclusive partindo do Lacan, é o seguinte: a realidade lá fora é uma tensão entre dois campos, entre a circulação discursiva e a circulação afetiva. A circulação, no final das contas, o Lacan ele vai falar assim: tem a circulação discursiva, mas tem o gozo. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura cínica de enunciação que funciona da seguinte forma. Por exemplo, o policial vai subir a favela. Então, ele diz: eu vou subir a favela para cumprir a lei, não é? E eu faço isso porque eu sou pago pelo Estado para controlar, não sei o quê. Tá. Por outro lado, isso é uma enunciação cínica, por quê? Porque ele sabe muito bem que no final das contas ele está subindo a favela porque ele quer ir lá como uma criancinha brincando de polícia e bandido, porque ele quer lá e matar os bandidos e se sentir. Ou seja, a realidade ela é sempre dupla, não é? Ela é sempre ocupa um plano da circulação afetiva e um plano de circulação representacional. Então, a importância disso é justamente a gente entender, tá, agora, como é que se forma o sentimento de realidade do indivíduo, não é? Desse que a gente está falando que está dentro do eu, não é? Porque o indivíduo é diferente do sujeito, a gente está falando do indivíduo mesmo, do eu, né? E esse eu, ele é uma coisa que, assim, se relaciona, a realidade interna dele precisa se relacionar com essa realidade externa de uma forma suficientemente interessante, ou seja, precisa ter ligações entre essa realidade daqui de dentro com a realidade de lá de fora. E como é que se dá essa relação? Bom, eu vou estabelecendo vínculos libidinais e vou estabelecendo também vínculos cognitivos, discursivos e tantas outras coisas. Então, o que que acontece? A gente tem, às vezes, falhas, ou porque o ambiente externo muda rápido demais e a realidade lá fora, que também é uma ilusão, a realidade lá fora, não é? É o que o Lacan chama de a realidade, que é diferente do real. Mas a nossa percepção dessa realidade lá fora, que nada mais é do que assim um combinado entre realidades psíquicas, não é? Esse combinado que se coloca e cria relações de poder e tudo mais, mas é uma circulação discursiva, né? Então, é uma certa ilusão de que existe uma realidade lá fora. Mas essa realidade lá fora, ela está mudando o tempo inteiro. Então, aquilo que era real deixa de ser, e eu filtro o que é real de acordo com as minhas possibilidades psíquicas, com a minha fantasia. Às vezes, a fantasia não acompanha a mudança externa. E aí a gente tem justamente a estrutura de um trauma, percebe? Justamente porque a fantasia, não é, que permeia o eu, ele não é capaz de absorver a afetividade descontrolada que aparece, então, no eu como angústia, essa afetividade que vem de fora. É isso que acontece, tanto, por exemplo, com uma criança que é abusada, ela não entende. Mas um adulto que passa por uma situação de guerra, por exemplo, também ela não entende. Então a gente tem a estrutura do trauma, não é? Que acontece tanto com as crianças quanto com os adultos. Claro que com a criança é muito mais comum de acontecer isso, porque o adulto tem uma elasticidade da sua fantasia muito maior, tem muito mais possibilidades de ligar cadeias de sentido e conseguir agrupar aquilo que acontece lá fora, seja lá o que aconteça, mas tem coisas que não. Então, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa amada, então, no mundo lá fora, que a gente chama de a realidade, aconteceu uma coisa que a gente supõe, bom, eu não vou ver mais essa pessoa. Ela morreu, ela desapareceu, né? Ela está enterrada, ela está, sei lá, cremada, sei lá o que aconteceu com ela. Mas no meu mundo interno, essa pessoa continua a existir, mas existir sem o aporte que eu tinha de saber que essa pessoa existia lá fora.
Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer minha fantasia trabalhar nesse processo que a gente chama de luto, né? E aí o luto é o que é uma tentativa de elaboração. E o tempo inteiro a gente está às voltas com a realidade das perdas. Então, por exemplo, quando uma pessoa que a gente é muito próxima morre, a gente tem um certo sentimento de irrealidade. Por que que tem um sentimento de irrealidade? Porque, bom, aquilo ali na sua cabeça ainda existe. E aí isso não bate com o que você supõe do lá fora, entende? Porque agora você já não supõe mais lá fora que essa pessoa continua existindo. E isso gera um certo atrito entre a realidade psíquica e a realidade objetiva, que também é uma ilusão, mas que tem um suporte, né? E quando esse suporte é perdido, então a gente precisa refazer a nossa fantasia. E isso gera o trabalho, que é o trabalho do luto, né? Então, assim, tem uma série de quadros psicopatológicos que tem a ver justamente com a perda do sentimento de realidade. A gente fala, isso que eu estou vivendo não é real. Eu não sou real. Meu rosto não é real. Meu corpo não é real. As minhas competências na vida não são reais, né? Então, toda essa psicopatologia que tem a ver com o sentimento de que as coisas são reais e que, portanto, eu posso confiar no mundo e posso, se precisar, me refugiar no meu eu, não é? Porque eu preciso me refugiar, nessa parte do meu eu que a gente chama o self, nesse eu mesmo. Isso acontece muitas vezes, veja só, tem pessoas que elas precisam o tempo inteiro estar buscando viés de confirmação daquilo que elas pensam no mundo externo. Por quê? Porque elas não conseguem se refugiar nesse, eu mesmo acredito. Porque tudo isso, Yassi, tem a ver com uma coisa que é muito importante, que é a crença, né? O mundo lá fora ele tem uma consistência para nós porque a gente tem uma certa crença nele, né? Então, a gente tem uma crença de que a gente vive num país chamado Brasil, que é governado por certas leis e que não sei o quê. Eu também tenho uma crença de que tais pessoas nos amam, não é? E tais pessoas a gente pode confiar e de que tais pessoas vão estar ali se a gente precisar. Essa crença dá um sentimento de realidade, ou seja, a crença não está abalada na realidade. Quando que a crença na realidade fica abalada? Quando a gente tem, por exemplo, sei lá, um turnaround, uma coisa assim meio, você está lá vivendo e de repente você descobre que a pessoa que, sei lá, que você amava e tudo mais, de repente não sentia nada por você e você se enganou completamente, você se desaponta. Então, a maneira como você vê o mundo, parece que a pessoa fala, fiquei sem chão. Fiquei sem chão é justamente o que eu quero dizer com essa ideia do sentimento de realidade, né? Ou de irrealidade. Então, eu acho que é muito importante, sobretudo na contemporaneidade, a gente pensar a psicanálise não apenas em termos de recalque, não é, e de neuroses, mas de maneiras de constituir e desconstituir aquilo que é real para nós. Não é? Vocês, provavelmente quem atende, né, vocês devem ter assim experiências de pacientes. Eu falo muito dos pacientes adolescentes porque são os que eu atendo mais, né? Quer dizer, acho que não é nem a maioria, mas eu atendo vários adolescentes. Então, ahm, essa ideia que eles têm de que, putz, às vezes nada vale a pena, né? É uma coisa assim meio depressiva. Parece que é uma falta de libido, uma falta de ligação com o mundo, não é? Uma coisa de meio, sabe o quê? Eu queria ficar no meu quarto aqui brincando com o meu joguinho porque as coisas não têm sentido, deixa em paz, né? E aí, de repente, eles param, né, com esse processo de brincar, de se voltar para o exterior, não é? Eles se retraem, não é, na carapaça deles e, de repente, você não consegue acessar muito. Mas, claro, enfim, são patologias do contemporâneo, tem a ver justamente com maneiras de... E por que que, na minha teoria, isso acontece mais agora do que antes? Porque parece que hoje a gente não tem assim aquelas grandes narrativas que estruturavam o real externo de uma maneira muito sólida antigamente, né? Então, como a gente tem assim uma quantidade de informação muito grande, é aquilo que o Peter Sloterdijk chamava de bolhas, né? Só que as bolhas grandes eram os globos. Então você tinha assim a Igreja Católica, e aí a Igreja Católica te dizia, olha, é assim, né? É assim e pronto. Você
faz isso, você vai para o inferno, faz isso, você vai para o céu, esses são os valores, isso aqui são as 10 coisas que você não pode fazer, tarará, ponto. Ou seja, isso faz com que então você tenha uma relação mais estável com a realidade. Não quer dizer que seja melhor, quer dizer, isso é um ambiente extremamente repressivo também, porque ele está o tempo inteiro te dizendo o que que você não pode fazer. Não pode transar, não pode isso aqui, não pode... Tá. E isso vai gerar alguns tipos de problemas, que são, por exemplo, as neuroses, né, que tem a ver com a rigidez da sociedade. Mas e quando a gente começa a não acreditar direito? Veja, e entenda essa ideia de não acreditar direito, né, nas nossas crenças. Por exemplo, tem a igreja, eu vou lá mais ou menos, me sinto bem, mas meio que para mim é quase como se fosse um jogo de cena ali, que as pessoas vão, fazem as suas coisinhas e de repente eu saio no mundo lá fora e eu sei que a coisa não é bem assim. Essa ideia de céu é uma coisa meio metafórica, também não acredito que eu vou lá morar no céu, nem no inferno, que é uma coisa que parece meio estranha. Mas eu acredito em Deus, vai ter um negócio meio assim. Percebe? Já começa a ter uma perda de credibilidade nessa entidade castradora do grande pai. Então, o que que acontece com as pessoas? Bom, elas começam a ter que fundar outras coisas em que acreditar. Só que aí os vínculos da crença no lá fora, os vínculos nessa realidade externa, já são vínculos mais frágeis, percebe? Mais frágeis, porque, claro, ali tem a ver com o vínculo do grupo dos teus amigos. E você sabe que ali é uma bolhazinha. Não é a grande verdade do universo que você tinha acesso antes, com uma cosmologia assim muito mais elaborada, você tinha autoridades epistêmicas, né, o padre para te dizer, no final das contas tinha lá o Papa para te dizer. Hoje em dia, tipo, são muito menos pessoas que vão dar realmente ouvidos assim para essas questões de uma maneira irrestrita. Então, o que acontece é que as pessoas começam a questionar, inclusive, poxa, outras autoridades, como o médico, o professor, todo mundo está colocado em dúvida. O juiz, né? Todo mundo que é uma autoridade epistêmica, ela é, assim, de certa forma, desafiada. Porque aí o médico falou, ai, mas eu não confio nesse médico, eu vou procurar no Google e vou em vários médicos até achar um que vai me dizer o que eu quero. Entende? Enquanto que antes seria não, o médico falou, o doutor, sabe, é uma coisa então aquilo ali era verdade. Então, como a gente tem um relacionamento muito mais fluido com com essa realidade objetiva, não é, do exterior, da realidade lá fora, isso causa dificuldades para o nosso eu aqui dentro, esse meu eu mesmo. Porque se o mundo lá fora é fluido, o meu eu mesmo também é. Percebe? Então, por isso que eu acho importante, sabe, assim, a gente perceber que a gente está tratando, muitas vezes, de questões que não têm a ver com recalques neuróticos, sabe? Tem a ver com dificuldades nesse campo fronteiriço que faz a mediação entre a minha realidade psíquica interna e a realidade objetiva suposta que eu tenho lá de fora. Entende? Essa é a minha tese. O Lacan fala um pouco dessa queda das utopias comunitárias, né? Hum, então. Isso é importante, né? É uma coisa que, a partir dos anos 60, mas aumentando muito mais nos 70 e 80, né, surge muito esse movimento que a gente vai chamar, do pós-estruturalismo, né? Mas o Lacan pega o pós-estruturalismo. Então, o pós-estruturalismo, ou também o pós-modernismo, né? São todas essas ideias de que há um fim das grandes narrativas. Você pode pegar a grande narrativa do marxismo, a grande narrativa da Igreja Católica, a grande narrativa... Enfim, são as grandes narrativas que estruturavam uma realidade lá fora. E assim, era louca, era bruxa, era o que quer que seja. Mas era herege, né? Herege. Agora, hoje a gente está num mundo em que todo mundo é herege, né? Todo mundo está o tempo inteiro fazendo heresias contra as realidades, porque na verdade não tem uma realidade muito. É como o Sloterdijk fala, não tem assim uma grande bolha, o que você tem são pequenas bolhas, pequenas bolhas que estão encostadas e que a gente participa de várias delas no decorrer da nossa vida e elas são espumas. Então a nossa realidade é uma realidade espumosa, ao invés de ser uma realidade todo mundo dentro da mesma bolha. Cada um
forma uma bolha com o outro, não é? Com esse outro, e aí ali existe uma realidade momentânea de uma bolha que já vai estourar. E aí, de repente, você está em outra bolha, outra bolha, outra bolha. Tudo bem, mas isso dificulta também o nosso sentimento de realidade, concorda? Porque aquilo eu não tenho como ter como certo muitas questões, assim, eu só tenho. E aí isso também dificulta a nossa relação com o objeto, né? Porque fala assim, relação de objeto, tá, é busca de prazer, mas ok, mas é que tem alguns objetos que se tornam importantes, por exemplo, esses que a gente casa, que a gente se apaixona, namora, tudo mais. Aí ali tem uma certa estabilidade. Mas qual que é a realidade desse vínculo do objeto? Bom, não sei, depende. O mundo lá fora, em primeiro lugar, não pode ser um mundo enganador, não é? Aquele mundo que o Descartes começa a questionar e dizer, tá, mas e se eu viver num mundo em que existe um Deus enganador, não é? Em que tudo seja irreal? E no final das contas, o que que eu posso dar como certo? Aí a única coisa que ele fala que dá como certo é que, bom, se penso, logo existo, não é? Mas esse penso, logo existo, já carrega em si o germe de um eu mesmo, não é? Esse eu mesmo penso, logo eu mesmo existo, entende? Tipo, já traz em si uma coisa cartesiana de que, bom, tem um eu mesmo, não é? E aí, enfim, a ideia do eu mesmo parece importante justamente por causa de ser essa entidade que vai fazer a mediação, não é? Aliás, que vai ser mediada pelo ego, não é? Entre isso que eu carrego no eu mesmo e o mundo lá fora. Então, o que que é verdade sobre mim? Qual que é a realidade sobre mim? Primeiro precisa existir um mim, entende? Que é o sentimento de mim, né? Então, é isso. Uma longa digressão, né? Mas eu acho importante porque eu precisava também contar para alguém das minhas piras, dos meus escritos. Então, estamos lá. É, tá. Mas não gostaria de dar a impressão de que acredito que refletir o que o paciente traz seja uma tarefa fácil. Ele está falando aqui, né, que a gente, enquanto analista, serve muito como essa ideia do rosto da mãe, né? Então, não é fácil e é emocionalmente exaustivo. Entretanto, também temos nossas recompensas. Mesmo que nossos pacientes não fiquem curados, eles nos são gratos por vê-los como realmente são, e isso nos traz uma satisfação profunda. Isso a que me referi como o papel da mãe de refletir para o bebê seu próprio self continua a ser importante para a criança e a família. Obviamente, à medida que a criança se desenvolve, o processo de maturação se sofistica e as identificações se multiplicam, e a criança se torna, então, cada vez menos dependente de receber o reflexo do self do rosto da mãe, do pai e de outras pessoas com quem tenha relacionamento parental ou fraternal. Mesmo assim, quando a família está intacta e tudo vai bem durante certo período, todas as crianças se beneficiam com a possibilidade de se verem refletidas nas atitudes de cada integrante da família ou da família como um todo. Podemos incluir os espelhos concretos espalhados pela casa, assim como as oportunidades que a criança tem de ver os pais e outras pessoas olhando para si mesmos. Deve-se entender, contudo, que a relevância do espelho concreto se dá principalmente em seu sentido figurado. Esse pode ser um modo de expressar a contribuição que a família pode dar para o crescimento e o enriquecimento da personalidade de cada um dos seus membros. Olha, gente, agora eu vou trazer um caso para vocês que eu acho interessante, é assim. Ó, uma paciente, é, assim, seguindo a ideia dos casos do Winnicott, porque que no final das contas ele já disse isso para nós, mas assim, uma paciente que então tem uma ela tem uma horrível dificuldade com a sua autoimagem. E ela, o tempo inteiro, ela precisa estar sendo reconhecida por pessoas ao seu redor. Ela não tem uma segurança e um refúgio nesse eu mesmo dela, né? Porque bom, ali é um lugar que parece que não foi exatamente bem constituído. Então, ela precisa o tempo inteiro estar provando as coisas para os outros e ela precisa que o olhar do outro
dê para ela algum conforto, né? Então, primeiro que assim, uma paciente extremamente inteligente e bonita, e ela se vê como burra e feia, né? Agora, o que que adianta o analista nesse sentido ser a pessoa que vai falar, não, mas veja só, objetivamente, você é uma pessoa que seria considerada bonita. Adianta falar isso? Não adianta. Adianta você falar assim, olha, mas não sei, mas pelo jeito que você articula as ideias e tal, você parece uma pessoa inteligente. Pô, adianta? Não adianta nada. Mas o que que adianta nesse caso? Adianta a gente entender que a verdade sobre si mesmo é uma coisa que, assim como qualquer coisa relacionada à realidade, é uma coisa formada afetivamente, pelo investimento afetivo que essa pessoa vai criando sobre si mesma. E aí, a questão é que, é, simbolicamente, ela não consegue se estruturar muito bem, porque no momento em que ela precisava do olhar da mãe, essa mãe não retribuía esse olhar. A mãe, inclusive, nesse caso que eu estou falando, era uma pessoa terrível, era uma mãe borderline, complicadíssima, que não consegue passar para essa paciente uma boa imagem dela mesma. Inclusive, todas as falas da paciente de como que a mãe se referia a ela são falas horríveis. Então, assim, é natural que ela não se sinta em casa, em si mesma, entende? Então, esse lugar que ela está, ela precisa ficar tempo inteiro sendo reparado pelos outros. E aí isso deixa essa pessoa extremamente insegura, né? Ela sempre está inteira muito coberta, né? Ela se acha muito feia, ela não abre a boca para falar uma ideia dela, porque ela acha que vai ser sempre burrice. É isso, gente, é justamente parte do quê? Dessa falta de essa confiança né, nesse eu mesmo, né? Então, esse eu mesmo ele precisa ter sido bem constituído. Como é que ele é bem constituído? Através do olhar afetivo da mãe. Percebe que quando eu estou introduzindo a ideia de um olhar afetivo, é porque isso começa a se tornar importante na constituição da realidade. Não só a visão lógica, não é? Eu olho e de repente eu vejo, e daí tem alguém do meu lado e eu faço, logicamente eu existo. Não, a questão lógica, eu até acho que ela é menos importante, porque o que acontece de importante mesmo é que a realidade ela vai sendo constituída através do afeto através do afeto da mãe, por exemplo, que olha para esse bebê com um olhar de amor, de interesse, entende? Então, o mundo vai se estabelecendo de uma forma que a realidade das coisas não é uma realidade lógica, mas é uma realidade afetiva, percebe? Então, porque a realidade lógica pouco importa para paciente. Se eu falar assim, olha, tá, vamos considerar essas 10 pessoas aqui, você dá a nota de 1 a 10 para cada uma delas. Vamos passar esse círculo com a tua foto aí para a gente fazer uma avaliação da tua beleza. Ah, tá. O mundo te considerou bonita, nota 8,5. É, e o que que adianta isso para ela? Zero, entende? Então, ela se sentir bonita não tem nada a ver nem com ela ser bonita, mas tem a ver com o lugar de segurança dela com a aparência. E por que que a segurança dela com a aparência não vem? Bom, porque daí faltou alguma coisa no olhar da mãe e e não é justamente o papel exclusivamente de criação de um lugar simbólico, mas é a criação de um lugar simbólico passível, né, do recebimento de afeto, né? Veja o tanto que a gente anda às voltas na clínica com pessoas que têm questões com o cuidado, ou elas precisam cuidar, ou elas precisam ser cuidadas, né? Ou elas precisam, enfim, de certa forma, a questão da circulação afetiva. E aí eu chamo a atenção para o livro do Vladimir Safatli, né, que é o Circuito dos Afetos. Olha o tanto que o circuito dos afetos é importante na formação da realidade social, mas também da realidade subjetiva, tá bem? Então, a ideia é que a gente costuma pensar muito a realidade formada como se lá fora existisse. Isso é uma coisa da epistemologia ocidental que diz o mundo lá fora. E aí, na epistemologia realista, o que que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: existe um mundo lá fora, independente da minha vontade, e se eu for um cientista, eu vou ser uma boa pessoa
de descobrir como que é a realidade lá fora através das pequenas pistas que eu tenho desse mundo. Isso é o realismo. Mas quando a gente passa a pensar que a realidade lá fora, ela não é bem assim, ela é construída, entende? Até a maneira como eu uso para definir essa realidade, ela parte de categorias linguísticas que são construídas, né? Então, para eu definir que cor é essa, bom, é a cor que a gente convencionou chamar de azul. Mas e como é que é lá para os esquimós que eles têm lá 20 brancos diferentes e cada um eles chamam de uma cor? Né? Então, é diferente, né? Então, a questão é que a gente vai definindo o mundo de acordo com as nossas possibilidades de categoria. E isso varia de cultura para cultura, mas também varia de indivíduo para indivíduo. A questão é que quando as cosmologias ficam muito mutantes lá fora, e isso pode, vocês podem pensar, por exemplo, no caso de você mudar de país para um país muito diferente, não é? Você se muda de repente vai para a Índia. Cara, você vai para a Índia, com certeza você começa a ter um certo sentimento de irrealidade. Por quê? Porque parece que, bom, as coisas são todas muito diferentes. A realidade mudou de uma hora para outra. O mundo lá fora mudou de uma hora para outra. Então, será que eu mesmo estou sonhando ou tô pisando firme no chão? Essa é uma ideia importante, não é? Quantos dos nossos pacientes não chegam dizendo justamente, reclamando justamente que não conseguem ter uma ideia fixa de si mesmos e do mundo que os cerca, entende? Então, eu acho que é uma parte interessante, né, da gente discutir. Mais para frente aqui a gente tem o capítulo 10 já. E aí, a gente começa esse capítulo na semana que vem. Eu só gostaria de saber se vocês compartilham de algum desses pensamentos, ou o que que vocês acham. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu achei bem, bem bacana, gostei da sua explicação, achei que eu estava entendendo, acho que talvez de um jeito um self mais cristalizado, mas então não é isso que o Winnicott está falando, né? Uhum, sem dúvidas. A gente pode pensar o self como aquela coisa, né? É como se a gente. Pensar o self como uma coisa cristalizada seria como se a gente pensasse no objeto A do Lacan como se de fato tivesse um objeto. Uhum, Entende? Seria isso, assim, tipo, cadê o fundo desse objeto? O que que tem lá quando se abre o Kinder Ovo? Tipo, qual é a consistência do brinquedo? Não tem. É uma coisa que justamente a gente supõe, e aí essa nossa suposição tem uma crença, né? Tem uma coisa assim de que acaba te causando o desejo, né? Te causando uma tendência em direção a, não uhum, é? Mas é que essa tendência, sabe, assim, ela se perde muito facilmente na tendência de acordo com o Winnicott, para essa coisa que ele chama do falso self, né? Que é uma ideia aí, aí sim, completamente alienada. Né? uhum, Então, quanto mais o desejo está liberto, né, para o Lacan, melhor, porque a gente tem uma vida assim mais interessante, mais movida pelo desejo e menos movida pelas cristalizações imaginárias e tudo mais. As cristalizações imaginárias são justamente o principal alvo de ataque do Winnicott, né, que são as criações do falso self, né? E claro que qualquer selfie que fosse cristalizado como uma essência, se alguém falasse para ele, olha, agora eu realmente achei o verdadeiro selfie. Então isso aí é uma prova de que você achou o falso selfie. Que é a mesma uhum. coisa. O Lacan fala assim, agora eu entendo quem eu sou. Fala, bom, então aí você está perdido, porque Então, realmente não dá, né? Tá bom? Então, achei muito vamos. legal o negócio que você falou sobre a realidade, porque realmente na clínica você percebe o quanto que a realidade é completamente diferente para cada um dos analisantes, né? Sim. A E visão a do que relação que elas é têm com a realidade. a realidade de cada um é completamente diferente. Exato, né? Porque o mundo lá fora também é uma construção nossa, só que a maneira como, por exemplo, um deprimido se relaciona com a realidade, com uma realidade esvaziada, uma realidade assim, é diferente da maneira como, sei lá, um hipomaníaco está lá se relacionando com a realidade, que é diferente da maneira como o obsessivo, como o histérico, né? Cada um se relaciona com a realidade de uma forma específica. Uhum, E isso tem a ver com essa pele, né? Com essa pele que nos define, que, assim, que nos diferencia da realidade exterior, né?
Então, enfim, é uma hipótese, né, que eu estou desenvolvendo e acho que está virando um negócio interessante. Daqui a pouco eu libero um livro novo aí sobre isso. Estamos ansiosos. É como se um analisante vivesse na Índia, o outro no Japão, o outro está todo mundo junto na mesma Isso, cidade. cada um é um mundo, né? Por isso que eu digo que eu acho que assim a tarefa, né, do analista é uma tarefa tão interessante que a gente é cosmonauta, não é? A gente está viajando por cosmologias diferentes, cada um tem um. É como o antropólogo também, né? Que vai realmente para outras culturas e lá tudo é diferente de tudo. Então, a gente está fazendo uma investigação que é muito legal a gente não lançar a rede da nossa realidade para tentar capturar alguma coisa da realidade do paciente. Interessante que ele vá desenvolvendo e tecendo, né, essa realidade para que a gente vá podendo conhecer junto, né? E eu acho que fica bem Uhum. legal, É joia. tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos até semana que vem, então, né? Vamos lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa semana. Boa semana.